Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Educação, Educadores e Reflexões, um canal que não tem respostas prontas, mas nós vamos refletir sobre a prática docente, sobre o processo de ensino-aprendizagem, na perspectiva do professor e também na perspectiva do aluno. Então, um canal feito para professores e também para alunos. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos um convidado especial para discutir a questão da pandemia na perspectiva do professor. Mas antes de eu chamar o professor que vai falar com a gente hoje, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se inscreve lá, Educação, Educadores e Reflexões. Dá o seu like, ativa o sininho das notificações, assim, logo que surgir um novo vídeo, você será um dos primeiros a assistir, beleza? Combinada? Então, hoje eu tenho a honra, o prazer de receber o professor William Aurélio Nogueira, que é professor e coordenador do curso de redes de computadores na FATEC Osasco, então uma faculdade de tecnologia que é localizada no município de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. É com muito prazer, com muito carinho que eu recebo o professor William. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Grace? Prazer estar aqui, poder conversar contigo, vamos pensar um pouquinho, vamos tentar entender as coisas aí que a gente está vivenciando, né, e dar nossa posição, nossa visão. O prazer é nosso, assim, é um grande prazer para mim recebê-lo. Eu sei que a gente vai refletir bastante. A primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre a sua trajetória. Então, como é que surgiu o desejo de ser professor e, assim, falar um pouquinho da sua formação acadêmica? Eu fiz FATEC São Paulo, e na sequência eu acabei recebendo um convite para iniciar um mestrado na Escola Politécnica da USP. E aí as coisas foram se emendando, né? Então eu fiz mestrado, fiz doutorado, depois eu fiz um pós-doutorado numa parceria com a Unicamp. E aí, quando se faz essa trajetória, acaba sendo natural a iniciação à parte de ministrar aulas em nível superior. E aí as coisas foram acontecendo e estou aí há 20 anos como professor de nível superior. Muito legal. Então, a sua experiência toda foi no ensino superior. Sim. E conta um pouquinho para a gente do antes da pandemia, porque o assunto do nosso vídeo de hoje é ensino-aprendizagem em tempos de pandemia, perspectiva docente. Mas é interessante a gente ter um raio-x do antes, do durante e do depois, né? Depois ainda a gente não tem, a gente está no durante aí há 1 ano e meio, né? Mas como é que era a sua rotina antes e como é que foi o processo de transformação da sua rotina? Bom, antes, aulas presenciais, eu tive algumas experiências com o EAD, mas o EAD se revela, né, na prática, o projeto é diferente, ele é feito para distância, né? E nos cursos presenciais a gente tinha atuação presencial tradicional, sala de aula, projetor, quadro branco, né, conversas, laboratório, porque temos disciplinas técnicas, então a gente vai para o laboratório, desenvolve alguma coisa, experimenta alguma coisa, configura alguma coisa. Então, esse relacionamento pessoal, né, de professor-aluno, como a gente vivenciou desde sempre. E aí, com essa transição e com as necessidades que foram impostas pela pandemia, a gente precisou buscar alternativas. Claro que existe um comando, né? A gente está na FATEC, existe o comando do Centro Paula Souza, que determina e estabelece alguns critérios e oferece também ferramentas. E a gente passou para atuar com as aulas online, respeitando os mesmos horários das disciplinas, e a gente precisou entender, se adaptar e buscar aí as estratégias que, à medida que a gente ia experimentando e observando o comportamento, pareceram produzir melhores resultados. E assim, como é que foi essa desconstrução e esse momento de construção? Assim, você tinha, acredito eu, que um planejamento de aulas e de repente todo esse planejamento se quebrou.
né? Houve a necessidade de um, digamos assim, de um replanejamento dessas aulas. Então, como é que foi esse processo para você? E assim, houve um aprendizado? O que você pode tirar como aprendizado desse momento de reconstrução? Houve sim uma ruptura. Num primeiro momento, como a gente não tinha muita informação, não se sabia quanto tempo ficaríamos, houve um intervalo aí sem aulas, depois iniciamos essas atividades online. Durante esse período, e aí eu estou falando do meu caso particularmente, eu procurei tentar planejar, preparar um espaço para que eu pudesse fazer essas aulas online, pensei em estratégias, então eu preparei aqui na minha casa um quadro branco, eu gravei alguns vídeos com celular de algumas implementações, no caso, principalmente para disciplinas de programação, e eu deixei algumas coisas já preparadas para quando tivesse o reinício, eu ter essas ferramentas. E aí, à medida que o início foi dado, né, a gente retomou, só que de maneira online, eu percebi que parte dessas estratégias que eu havia preparado não produziram o resultado que eu imaginava. E aí, na prática, é que a gente vai mudando durante o voo, né? No voo a gente vai mudando, vai experimentando, vai testando. E aí a gente, no caso, o quadro branco não funcionou. Eu achei que eu ficar em pé, mostrando, escrevendo, ia trazer um resultado bom. Não, precisei passar isso para um tablet, fazendo uso de uma dessas canetinhas que permitem que você escreva na tela, e eu compartilhava a tela do tablet. E aí eu consegui, mantendo a minha imagem, mantendo a tela em compartilhamento, fazer um efeito de quadro branco mais eficiente, pelo menos foi o que os alunos acabaram respondendo. E aí eu não mudei mais, eu continuei nessa estratégia de usar essa ferramenta. Ao mesmo tempo, a gente busca e tenta reestabelecer contatos, porque quando a gente está na sala de aula, a gente olha para o aluno, quando a gente fala alguma coisa, pela expressão do aluno, a gente já consegue ter uma leitura de que ele está compreendendo bem, ou que ele está compreendendo parcialmente, ou que ele está disperso. Nessa interface, não acontece da mesma maneira. Mesmo que todos abram as câmeras ficam pequenas e a gente não tem a mesma dinâmica de estar numa sala, de olhar para um, de olhar para outro. A gente olha para a câmera, para a imagem que está aparecendo no quadradinho, a gente percebe alguma coisa, não é a mesma coisa. E não é também porque eles estão nas casas deles, assim como a gente está nas nossas casas, né? Então a gente vê familiares passando, a gente vê às vezes o animalzinho dele, o cachorrinho latindo, o gato que sobe na mesa, o filho ou a filha que chama a atenção, o companheiro, a companheira, e essa dispersão, ela passa a ser também um desafio maior, né? Então a gente tenta lidar com isso, talvez repetindo mais vezes, retomando. Então eu acabei fazendo um esforço ainda maior do que eu já fazia, de nos inícios de aula fazer uma revisão da aula anterior. E aí esse processo eu busquei intensificar para minimizar essas dispersões aí que acontecem naturalmente, porque você está num ambiente diverso, você não está num ambiente preparado, reunido, com um foco para uma aula, né? Então tem uma série de coisas como essas que eu apontei que foram desafios, que são desafios, e que a gente precisa lidar, e eu acho que isso, em parte, vai ser aproveitado quando a gente puder retomar a atividade presencial. Eu acredito que parte dessas abordagens, desses materiais, dessas estratégias, eu vou buscar manter em paralelo com as atividades presenciais, até para oferecer um leque maior aí de entradas, né, para os conceitos, para os conteúdos, para atingir melhor, pelo menos para oferecer melhor condição aí para que os alunos possam acompanhar o que a gente está tratando. Você mencionou, né, sobre essa mudança, até foi a pergunta que eu te fiz, de estratégias assim, que foram criadas na prática e que na teoria você pensou uma coisa e depois na prática você pensou outra.
Um relato que eu tenho ouvido muito dos professores é com relação à exaustão, ao cansaço, ao aumento, por exemplo, dos níveis de estresse, de ansiedade. Você sentiu isso assim na pele? E se você não sentiu, o que você fez para não sentir? Se você sentiu, você buscou alguma estratégia para tentar minimizar essa questão da exaustão, do cansaço? Porque, como você disse, exigiu muito mais de você a questão de manter os alunos atentos e motivados. Sim, senti, no princípio, muito mais, e aí com duas abordagens, né, na atividade de professor, na preparação de materiais que precisaram ser diferentes do que a gente tinha preparado para as aulas presenciais, com dinâmicas um pouco diferentes, com estratégias um pouco diferentes. Então, isso demandou um empenho, aí, um esforço para preparar isso e colocar isso em prática. E essa interface que, à medida que você, no meu caso, né, a gente passa o tempo, a gente vai se acostumando mais a falar para o computador, mas no princípio, quando você fala para o computador, olhando para a câmerinha, né, que no caso eu uso um notebook, é uma coisa que não é tão natural, né? Então a gente está acostumado a olhar para os alunos, a gente está acostumado a ver as expressões, os comentários deles. E no começo os alunos até abrem as suas câmeras, mas à medida que a disciplina vai evoluindo, cada vez mais eles vão desligando as suas câmeras, né? Então a gente começa a olhar para um monte de letrinha, algumas fotinhos e para a tela do nosso equipamento. A gente precisa se manter concentrado, né? E isso exige mais, né? É um esforço maior. Então isso me desgastou, sim, causou aí um desconforto. Ao mesmo tempo, as atividades de coordenação, elas também passaram para essa interface. Então, os alunos me procuram e me procuraram também por essas interfaces. E aí, a sensação que eu tive é de estar trabalhando 24 horas por dia, de domingo a sábado, né? sem interrupção, né? 24/7. Porque a qualquer momento chegava a mensagem e a gente, nesse empenho de, poxa, tá tudo tão difícil para todo mundo, preciso responder rápido. Então, essa foi uma sensação de estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ativo. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que isso não é algo que pode ser mantido, né? Então, eu procurei usar alguma disciplina de horários, mantenho muito o empenho de fazer todo o acompanhamento e responder rapidamente, mas procurar algumas janelas aí em que eu preciso realmente desligar o equipamento e me desconectar, até para poder me alimentar, para poder, enfim, fazer as coisas pessoais. E aí a coisa melhorou. Então, eu acho que a gente também aprende, né? Então, que bom que é assim. E isso aconteceu comigo. Maravilha. E assim, para a gente fechar, a minha pergunta é: nós falamos algumas vezes agora sobre a perspectiva do aluno, né? Durante as aulas, os alunos comentaram sobre a questão das aulas presenciais, das aulas online. Hoje você consegue ter uma perspectiva do que o aluno prefere? Se ele prefere permanecer online, se ele prefere um sistema híbrido ou se ele prefere presencial? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é: o que você imagina que vai ser esse período pós-pandemia? Como é que vai ser a educação como um todo nesse período depois da pandemia? A gente espera que seja em 2022, mas se não for em 2023, 2024, enfim, uma hora com certeza vai chegar. Então, o que você espera deste momento? Muitos alunos relatam que têm a preferência de estar na escola, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o espaço, né? Porque quando a gente faz essa participação de casa para aulas online, tem todas essas intervenções que a gente comentou agora há pouco, né? Tem outros familiares, tem animais, tem vizinhos, né? Tem o vizinho que está com o som alto, às vezes ele está fazendo uma festa na casa dele, e isso aconteceu algumas vezes, né, durante as minhas aulas, talvez tenha acontecido também
com as suas aulas, e quando se está na escola, de maneira geral, a gente tem um ambiente preparado e uma concentração, um foco no que a gente está fazendo. Eu acho que estar fora de um ambiente preparado acaba fazendo com que o rendimento, o aproveitamento caia. E os alunos percebem isso, né? Eles se sentem, alguns conseguem lidar bem com isso, alguns talvez tenham mais acesso e conseguem ter um ambiente em casa de melhor qualidade, mas a maioria tem um ambiente aí que precisa compartilhar e isso acaba causando dispersão. Então, sim, eles, muitos se manifestaram por preferir as aulas presenciais, mas existe a questão de deslocamento. A gente está na Grande São Paulo, os deslocamentos são demorados, qualquer deslocamento que se faz entre casa, trabalho, escola, casa, frequentemente demoram 1 hora ou mais, né? Então, se você pensar em idas e voltas, a economia de tempo que se tem por fazer as aulas online é enorme, né? Se a gente fosse contabilizar e acumular isso no período, isso dá uma contagem muito grande. Então, haverá também essa percepção, né, de que o tempo de deslocamento ele vai precisar voltar a ser reservado e as pessoas vão ter que lidar com isso. Eu acredito que vai ser uma mescla. A gente vai ter um aproveitamento do que a gente pôde experimentar, testar e que funcionou nesse período presencial, e a gente vai poder intensificar as atividades que melhor funcionam presencialmente. Então, eu acho que o híbrido, né, essa junção dessas duas partes vai trazer benefício, mas num segundo momento. No primeiro momento, a coisa deve ser um pouco desafiadora novamente, confusa novamente, porque vai ter uma nova adaptação, né? E aí provavelmente vão aparecer as pessoas que vão sentir saudade de estar só online e não querem estar presencial. E acho que é uma questão mesmo de se adaptar, de poder aproveitar o que há de melhor e com o tempo ir ajustando aí, recuperar também parte do que pode ter sido perdido aí durante esse nosso período. Professor William, quero agradecer muito pela sua participação, pelas suas reflexões sobre essa questão da prática docente nesse momento anterior à pandemia, agora o que a gente está vivendo e as perspectivas também para o futuro, sem fazer um exercício de futurologia, mas de acordo com o que a gente vê hoje, a gente criar um panorama para depois da pandemia. Então, muito obrigada, foi um grande prazer recebê-lo, uma grande honra recebê-lo aqui no nosso canal. Lembra você para se inscrever no Educação, Educadores e Reflexões e ativar lá os sininhos das notificações, assim você é um dos primeiros a assistir o nosso conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Eu que agradeço, uma alegria, um prazer participar e sempre que precisar é só chamar. Com certeza, nós vamos chamar aí várias vezes o nosso convidado de honra. Muito obrigada, professor. A você, muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau.